Olá, turminha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Tô morrendo de saudade, mas a gente tem que ficar em casa, aguardar o tempo do retorno, de nós podemos estar todos juntos novamente, não é verdade? Então, essa semana eu tô aqui para dar uma auxiliada em vocês aí no roteiro 4, né? Que é o nosso roteiro dessa semana, certo? E hoje, terça-feira, é o dia de Ciências Humanas, História e Geografia. E eu vim aqui para ajudar em História, né? E o tema da semana, a gente sabe que é cidadania. Muito bem. Então, o que é ser cidadão? O que é ter cidadania? Então, você fica se perguntando, desde quando que eu sou um cidadão? Bem, é só a gente pensar que a partir do momento que você nasce, você tem um registro, que é o seu registro de nascimento. Lá tem um nome, o seu nome. A partir desse momento, você passa a existir enquanto cidadão. E a partir desse momento, a sociedade tem a obrigação de reconhecê-lo enquanto cidadão e garantir os seus direitos. Então, a cidadania, na verdade, ela é o quê? É os seus direitos garantidos pela sociedade, bem como você cumprindo deveres diante desses direitos que você tem, certo? Bem, nós temos a Constituição. O que é a Constituição? A Constituição é o conjunto de leis do nosso país. Todos os países têm uma Constituição e nós temos a nossa Constituição também. E dentro deste livrinho aqui, existe uma parte em que garante os direitos da criança e do adolescente, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que a gente chama de ECA, certo? Então a gente precisa entender um pouco disso melhor. Aqui no ECA, o ECA foi criado quando? Em 1990, né? Então já tem um tempinho, temos aí 30 anos de ECA. E o ECA, ele veio para efetivar os direitos das crianças, que até então eles não eram legalizados, eles não eram reconhecidos dentro das leis brasileiras, né? Porque naquela época antes existiam muitos abusos. Então hoje a gente tem as leis e elas devem ser respeitadas. E dentro desse ECA tem todos os seus direitos enquanto criança e adolescente, certo? Então agora a gente precisa entender que diante de todo direito que você tem, você também tem deveres a cumprir. Vou ser bem mais clara diante de um exemplo muito simples para vocês. Um direito que é conhecido de nós todos, o direito à escola. Então você, enquanto cidadão, tem direito à escola e a sociedade tem que garantir isso para você. Muito bem. Só que da mesma forma que a escola é um direito, ela também é um dever, porque você tem que frequentar a escola, né, e garantir esse direito e cumprir este dever. E diante do direito escola, você também, além de frequentar a escola, que é já estar dentro dela e cumprir esse dever, você tem outros deveres também, como por exemplo, respeitar os seus colegas, respeitar os seus professores e demais funcionários, preservar o patrimônio da escola, a própria limpeza, não é pegar na vassoura, mas é não emporcalhar o ambiente escolar, bem como fazer as tuas lições, apresentá-las ao teu professor, cumprir calendário de provas, de atividades, tudo isso é um dever que você tem diante desse direito, para que a gente possa entender que um está ligado ao outro, que o meu direito, quem tem que garantir é a Constituição e a sociedade como um todo, mas o dever é você que tem que cumprir. E aí sim, a gente pode dizer que a gente está exercendo a nossa cidadania. E diante dessa cidadania, nós precisamos entender, quando falamos de direitos e deveres, nós estamos também falando das relações com o meu próximo. Então a gente também está falando de valores e de virtudes. Ou seja, por exemplo, a liberdade de expressão é algo que está garantido, é um direito garantido pela Constituição. E o que é a liberdade de expressão? Eu poder falar
expressar as minhas opiniões, as minhas ideias, né? Então eu sou um ser livre, muito bem. Mas liberdade significa fazer tudo que eu quero? Não. Liberdade significa fazer tudo que se pode fazer. Porque diante desse direito, quando eu expresso as minhas ideias, se eu ofender o outro, se eu humilhar o meu próximo, expor a outra pessoa, o meu colega, eu estou infringindo esse meu direito de liberdade. Então, o bom senso é a medida certa da utilização do meu direito, certo? Então é o seguinte, falamos um pouco sobre tudo, e agora a gente tem os exercícios, né? Eu espero que vocês tenham compreendido, hein? Então a gente tem os exercícios no roteiro 4 de história, e são 2, muito simples, de pesquisa, né? O primeiro pede para que se estabeleça qual é a idade que está dentro do ECA em que se pode definir quando se é criança, de que idade a qual idade, né? E a mesma coisa o adolescente. A partir de que idade eu sou considerado adolescente, vai até quando, né? Gente, super simples, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que tá muito fácil de encontrar. A segunda pesquisa que devemos fazer é a seguinte: são 5 direitos garantidos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, vai lá no Google, digita lá, né? 5 direitos garantidos no ECA às crianças e aos adolescentes. E o segundo, você pode digitar lá quais são as idades definidas para a criança e para o adolescente segundo o ECA. Mas nós também temos 2 links, né? Um do YouTube, o outro que é de parte escrita, que você pode pesquisar. E boa pesquisa para vocês, tá? Qualquer dúvida, vocês sabem que eu estou à disposição. Nós temos o grupo de WhatsApp, né? Nós temos o Gmail, e eu estou aguardando vocês me mandarem, então, as atividades prontinhas para serem corrigidas. Tá certo, pessoal? Um beijão, fiquem com Deus e boa atividade. Tchau!